Amém, Jesus? Irmãos, hoje é dia... Que dia é hoje? 17 de... Nosso Pai, hein, irmã Nazaré? Outubro de 2021. E glória a Deus. Vamos aqui então na mensagem, irmãos. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 19. A palavra de Deus, ela diz assim: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Irmãos, a campanha, repete aí, 13 domingos da mudança de destino. Mudança está falando de transformação. Aí aprenda uma coisa: nada acontece por acaso. Alguém diz assim: fulano de tal teve sorte, conseguiu tal coisa na vida, porque teve sorte. Porque Deus gosta muito dele, tal coisa aconteceu, porque ele é um sortudo, é uma pessoa que veio com muita sorte nesse mundo. A gente leu na semana passada, o Eliseu, ele assumiu o ministério do Elias, e assim que ele assumiu o ministério do Elias, ele encontrou um problema. Ele precisava voltar e o caminho estava fechado. Aí ele tinha recebido uma capa, uma promessa, e quando ele recebeu aquela capa, e não foi por acaso, nem à toa, e quando ele recebeu aquela promessa, ele guardou aquilo no coração dele e no momento certo ele usou. Quando ele viu o caminho fechado, o Jordão fechado, ele invocou o direito dele, a promessa dele, e disse assim: onde está o Deus de Elias? Porque ele viu o Deus de Elias operar no ministério de Elias, mas agora era o ministério dele. Ele disse assim: onde está o Deus de Elias? Pegou aquela capa, você vai lembrar da mensagem semana passada, feriu o Jordão, ele dobrou a capa ao meio, feriu o Jordão, e o Jordão abriu, e ele passou. Todos viram que o espírito de Elias, a mesma unção que havia em Elias, estava na vida de Eliseu. Aí, irmãos, ele venceu, ele resolveu um problema, um caminho fechado. Foi o que a gente aprendeu semana passada. Aí agora um grupo de pessoas que agora estava seguindo ele, não mais o Elias, porque o Elias já havia ido embora, eles disseram assim: olha, o lugar que a gente está aqui tem uma habitação bacana, uma casa boa. Eles tinham lá uma escola de profetas. A instalação é muito bacana, é muito legal, tudo arrumadinho aqui. Só que essa terra aqui onde a gente vive tem um grande problema. A terra é estéril, ela não produz nada. E outra coisa, a água, ela é uma água envenenada, é uma água ruim, não dá para beber. E eles precisavam, irmão, no deserto, esses dias eu ouvi uma frase, achei interessante. No deserto, o que é mais valioso? Uma pedra de diamante ou uma garrafa d'água? O que é mais valioso no deserto? A água. O que você vai fazer com o diamante? Ele brilha ali, você vai vender para quem? No meio do deserto. Agora a água não, era de grandíssima utilidade. Então eles tinham diamante, eles tinham uma porção de coisas, minerais interessantíssimos, importantes, só que eles não tinham água. Eles disseram que a casa é boa, o lugar, a instalação é maravilhosa, mas tem um problema sério: terra ruim, solo infértil e água que não dá para beber. Qualquer um pensaria assim: bom, se a água não dá para beber, se essa terra é muito ruim, o que a gente vai poder fazer? Nós vamos nos mudar desse lugar. Tem muitas pessoas que fazem assim. Tem muitas pessoas, irmão, aprenda isso aqui, para você ter uma mudança de destino, é o tema da campanha, você mudar o seu destino. Antes de você mudar lá fora as coisas, você precisa mudar aonde? Aqui dentro, a mente. A nossa grande ferramenta que Deus nos deu é a mente. É com ela que você planeja as coisas, que você raciocina, que você lida com as coisas. Então, para você mudar o seu destino, para mudar as coisas do lado de fora, primeiro você tem que mudar pelo lado de dentro. Antes de você crescer pelo lado de fora, você precisa crescer para o lado de dentro, interior, que é o mais importante.
Então o Eliseu, ele ouviu um problemão, ele já estava começando para resolver problema. Foi por isso que ele assumiu o ministério de Eliseu. Por que foi que Jesus chamou você para ser membro dessa igreja e você não é membro ali da outra igreja? Por que Jesus chamou você para participar do reino de Deus? Você tem que pensar um pouquinho nisso. Por que você está nessa igreja? Por que eu sou pastor dessa igreja e não sou de outra igreja? Qual era o projeto que Deus tinha para mim quando Ele me enviou aqui para esse bairro maravilhoso? Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Qual o plano que Deus tinha na sua vida quando Ele deu essa família? Ele colocou você para trabalhar nessa empresa, Ele tinha um plano. E Deus sabia que os problemas apareceriam, só que Ele sabia também que você era a pessoa mais certa para estar nessa família, nessa empresa, nesse lar, nesse comércio, nesse trabalho aí, porque você é a pessoa que vai resolver o problema. Por que não foi chamado o primo de Eliseu, foi chamado o Eliseu? Porque o Eliseu era a pessoa que iria fazer a diferença. Ele chega e alguém já vem com reclamação: não dá para beber a água, não dá para plantar nada nessa terra, porque aqui não cresce nada, a terra é ruim, o solo é improdutivo, o solo é fraco, está faltando minerais aí, não dá, não tem condição. Qualquer um desistiria. Puxa Deus, eu demorei um tempão ajudando o Elias, lavando a mão dele, servindo ele, aí agora eu estou começando, já vem problema, é caminho fechado, é terra que não produz. Não, eu vou voltar para a casa dos meus pais, vou cuidar lá dos bois que eu cuidava antes. Ele podia desistir, irmão. Tem muita gente que desiste. Só que eu aprendi uma coisa: só desistem os fracos. Diga: eu não sou fraco. Tá fraco demais aí, tá não, irmã Nazaré? Diga: eu não sou fraco. Você não é fraco. Alguém diz que você é mentira. Você não é, você é forte. Quem está vivo aqui? Quanta luta você já passou? Seja sincero. Já teve uns problemas que você passou aí que você... Seja sincero, eu já. O negócio estava tão ruim que você pensou: puxa, se eu morresse era melhor. Quem já pensou nisso? Não foi só eu não. Quer ver quem já pensou? Tá vendo? Mais de 10 pessoas aí, bem mais. Mas você venceu aquilo ali. Você disse: não, esse negócio de morrer é para quem é fraco. Eu não sou fraco, sou forte, eu vou vencer. Aí você venceu aquele problema. Você criou a casca, você ficou forte, você aprendeu. Você é a pessoa que vai fazer o diferencial. Chegaram para o Eliseu e disseram assim: a água é ruim. Aí ele podia desistir. Mas o que ele fez? Ele começou a pensar, irmão. Quando você vê alguma coisa que você não tem como você resolver, você vai criar uma solução. Agora há pouco mesmo nós resolvemos um problema. Vai ter aula da escolinha, aí faltava uma mesa ali dentro, tinha uma mesa bem grandona aqui que a gente queria colocar lá dentro. Aí minha esposa falou: o que você acha da ideia de a gente pegar aquela mesa grande e colocar lá? Aí já eu fui pensando assim: essa mesa não vai passar naquela porta, porque a porta é pequena, a mesa é muito grande. Aí a gente chegou, aí o irmão Geraldo falou: essa mesa aí não passa não, pastor, que a vida toda essa mesa ficou aqui dentro do salão. Foi ou não foi? Aquela mesa grandona, a vida toda ficou sempre aqui. Aí eu falei assim: ô irmão, o não a gente já tem. O não é certo, é de graça, é gratuito. O não é meu, o não é seu, o não é de todo mundo. A porta fechada é nossa, é de graça, ela vem de graça, não precisa pagar nada por ela. Eu falei: bom, o não eu já tenho, vamos tentar. Fui lá medir a porta, a altura batia com a altura da porta. Aí faltava, acho que a diferença assim de uns 4, 5 dedos para não passar. Aí tentamos de um jeito, eu falei: não dá, que ela agarra lá por causa dos pés. Mas falei: bom, não deu desse jeito, eu gosto de fazer o contrário do que todo mundo pensa, eu vou fazer o contrário. Virei a mesa ao contrário, fiz de outro jeito, aí passei ela. Falei: bom, se ela passou aqui, vai passar no outro corredor. O não a gente já tem. Aí virei, fui, fiz ao contrário do que todo mundo faz para colocar uma mesa dentro de um cômodo. E não é que ela entrou e está lá e as crianças estão tendo aula ali, diga amém, Jesus. Porque a gente queria colocar todos numa mesa bem grandona, mas ela não passaria. O não a gente já tem. O fracasso é gratuito, a porta fechada é de graça. Só que você não está interessado na porta fechada e nem no fracasso. Você tem que estar interessado na vitória. Amém, Jesus? Você não tem que estar interessado na tristeza, você tem que estar interessado na alegria. Que você vai viver alguns anos aqui nesse mundo, alguns vivem 80, 90, 100, e depois que você vai tirar daqui são as experiências. Para entrar no céu você tem que vencer aqui. Quem está me ouvindo, diga amém. Aprenda a vencer aqui. O Eliseu viu aquela situação, disse: o que fazer? A gente pode juntar as nossas coisas, ir embora dessa terra e ir para uma outra terra que seja melhor.
Mas o Eliseu, irmão, era a pessoa que fazia diferença. Porque o Eliseu tinha o espírito de Elias. O espírito de Elias é o espírito de Deus. Você e eu temos o espírito de Deus. Aquele dia que você falou assim: eu, Jesus, na minha vida, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Naquele dia o espírito de Deus entrou na sua vida. A vida de Deus entrou em você. Um pedacinho de Deus está dentro de você. E esse pedacinho de Deus, ele transforma tudo, ele cria, ele faz você crescer, faz você desenvolver, faz você vencer os obstáculos. O Eliseu disse assim: então, bom, não dá para beber a água, não dá para plantar aqui, já sei o que eu vou fazer. Me tragam uma sacola nova, uma salva nova. Trouxeram para ele uma sacola. Coloquem sal dentro. Colocou. Aí ele abençoou aquilo. Aí ele foi lá, e veja o que ele fez aqui, tá uma coisa interessante, versículo 20. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lá trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Vamos ler de novo, para você prestar atenção a um detalhe. Lê o versículo 20 de novo. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lá trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, e não haverá mais nelas nem morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu lhe tinha dito. Observe que eles reclamaram da água e eles reclamaram da terra. O que estava fazendo aquela terra ser improdutiva? A água que estava envenenada. A água envenenada faz a terra ficar improdutiva. Ela contamina o solo. Às vezes a sua vida está improdutiva em alguma área. É porque você está bebendo uma água que é ruim. Mas você pode tratar essa água e mudar a sua história. Diga amém, Jesus. Você pode mudar tudo. Eles podiam ficar lá reclamando: puxa vida, Deus, você mandou nós para cá com essa água ruim. Ele não ficou reclamando. Irmão, quem quer ver mudança no destino, não reclama. Não, ele não pede energia reclamando. Ele começa a criar. Eu não vou ficar reclamando do problema, porque ele está aí já. Ele existe. Eu vou criar uma solução. Eu sou uma pessoa inteligente. Não, pastor, eu não sou inteligente, eu sou burro. Quem te disse isso? Foi seu pai que não teve instrução, sua mãe, seu irmão, sei lá, alguém, algum parente. Você é inteligentíssimo. Levante a mão e diga: eu sou muito inteligente. Olha para o irmão do lado e diga: você é uma pessoa muito inteligente. Você é uma pessoa inteligente. Às vezes você não recebeu incentivo na sua família, ninguém nunca te disse isso. Não, pastor, eu sempre ouvi que eu era burro, que eu era não sei o quê, porque não tiveram instrução para te instruir. Você é uma pessoa fantástica. Você tem que entender isso. Pastor, o senhor está falando isso aí para amaciar o nosso ego? Não, irmão, eu tenho que falar a palavra de Deus. Você tem que ter uma autoestima melhor. O Eliseu era a pessoa que fazia a diferença. Ele traz a sacola, coloca sal. Assim diz o Senhor. Ele profetizou sobre aquele lugar. Profetize sobre a sua vida e não reclame dos problemas. Assim diz o Senhor: sararei essas águas, não vai ter morte, não vai ter esterilidade, acabou o problema. Ele definiu o que aconteceria naquela terra aonde ele estava. Aí as águas ficaram boas. Resultado: a água que contaminava a terra, fazia a terra ser estéril, a água ficou boa. Agora a água levava vida para aquela terra e tudo ficou maravilhoso. Eles não precisavam mudar dali. Você não precisa mudar de bairro para você ser feliz. Não. Você pode ser feliz no bairro que você está.
Porque se você fica mudando de bairro, eu vou mudar para o bairro tal, porque lá eu vou ser mais feliz. Lá você vai encontrar infelicidade também. Lá você vai encontrar problema. Lá você vai encontrar crime. Lá você vai encontrar vizinho chato. Lá você vai encontrar porção de problemas. Aí você fica sempre mudando, você nunca vai aprender a resolver o problema. Você tem que resolver o problema e não mudar de lugar para resolver o problema. Ah, estou com um problema no meu casamento, eu vou mudar de marido, vou mudar de esposa. Não, continua com ela. Você tem que resolver. Qual o problema? O problema é tal, pensa aí, você vai resolver esse problema aí, continua com ela até o final de sua vida. Continua com ele até o final de sua vida. Ah, eu trabalho num lugar, é bem complicado lá, pastor, estou pensando em sair daquele lugar, a trabalhar em outro, porque está muito difícil. Não, está muito difícil nesse lugar que você está, no outro que você for vai estar difícil também. A dificuldade você vai encontrar em todo lugar. Você tem que aprender a vencer onde você está. Porque quando você aprende a vencer onde você está, qualquer lugar você vai ser vencedor. Diga amém, Jesus. Eu já contei a você, eu fui vendedor. Quem aprende a vender uma lâmpada, irmão, vende uma pilha, vende um carro, um caminhão, um avião, vende tudo. Eu aprendi a vender uma coisa. Alguém me ensinou, é assim que vende. Eu aprendi a vender tudo. Se me der um carro, eu consigo vender um carro para alguém. Se me der uma panela de pressão, eu vendo para alguém. Se me der um filtro de água, eu vendo. Se me der um caixão, eu vendo um caixão. Faço um plano funerário para você. O caixão custa 5 mil, faço você pagar 10 mil. Diga misericórdia, Jesus. E vendo. O vendedor vende tudo. O bom vendedor sabe vender. E ele não vende querendo vender mais barato, não. Ele vende porque ele é o vendedor. Amém, Jesus? Ele tem alegria de vender. Ele quer vender. Enquanto ele não vê a caneta deslizar num papel assim, ó, e a pessoa assinar, ele não fica feliz. O alvo dele é vender, não importa o que ele vai vender. Me ensinaram a vender um item. Naquele item que eu aprendi a vender, eu fui trabalhar na porção de empresa com venda. E trabalhei e Deus abençoou. Então eu entendo o seguinte, irmão, não tem lugar difícil. Você que vai transformar o lugar. Deixa aqui, falar em transformar, deixa o Reis aqui separado. Vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis é facinho, é o primeiro livro da sua Bíblia. Gênesis 26, versículo de número 12. Tem um negócio aí fora, irmão, chamado inveja. Ai, pastor, todo mundo tem inveja de mim. A inveja, irmão, se alguém está tendo inveja de você, começa a ficar feliz. Por que, pastor? Eu vou te contar já. Gênesis 26, versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor Irmão, o Isaque estava numa terra que Deus havia mandado ele ficar. Deus falou para ele, Isaque, não vai para o Egito não. Que o Isaque pensou em ir para o Egito, igual o pai dele fez. Você não vai para o Egito, você vai ficar na terra que eu vou mandar você ficar. Peregrina nela, luta nela, que eu vou abençoar você. Obedece, Isaque. O Isaque obedeceu. Aí ele ficou no lugar chamado Gerar. Nesse lugar diz aqui o seguinte: ele semeou naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Deus o abençoou de uma maneira sobrenatural, mas tem um detalhe: ele só colheu porque ele plantou. Fique você só orando e cruza o braço, não vai adiantar nada. Trabalhe muito e não ore, também não vai adiantar nada. É uma coisa ligada à outra. Vou repetir de novo para você guardar: fique só orando e não trabalhe. Cruza o braço. Eu não estou esperando aqui. Dia 10 vai chegar o meu pagamento. Eu não vou trabalhar segunda-feira. Vou ficar orando aqui em casa. 24 horas por dia. Você vai ser demitido. Vai ou não vai? Vai. Fica só trabalhando e não ora, não arruma tempo para vir para a igreja, buscar Deus, se consagrar. Também as coisas não vão funcionar. O Isaque estava numa terra que Deus mandou ele ficar. Ele foi lá e trabalhou naquela terra. Semeou. Ele trabalhou tanto que ele teve um resultado. Deus abençoou o trabalho das mãos dele. Você tem mãos? Deus vai abençoar o trabalho da sua mão. Se você não fizer nada, Deus não vai abençoar?
Ele vai abençoar o que você faz. O que você não faz, Ele não abençoa. O milagre vai acontecer nas suas mãos. Você é o criador do milagre, porque Deus está em você, e você então é o criador do seu milagre, da sua bênção. Deus abençoou o que o Isaac plantou. Ele plantou, aí Deus mandou uma bênção sobre aquela plantação que ele semeou ali. Aí ele colheu, de cada uma coisa que ele plantava, ele colhia 100. Deus abençoou. O lado espiritual veio, mas o lado espiritual abençoou o que ele plantou. Não plante, não colhe. Plante muito, colherá muito. Aí diz aqui eu vou chegar no assunto aqui da inveja do inimigo. Engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo-se até que se tornou muito grande. Verso 14. E tinha possessão de ovelhas e vacas, e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Os filisteus era o povo que ele estava lá naquela terra, a terra dos filisteus. Eles começaram a ficar com uma dorzinha de cotovelo. Ai, pastor, na minha vida não nada dá certo. Por quê? Muita inveja da minha família. Meu cunhado é invejoso, minha tia é invejosa, meu irmão é invejoso. Irmão, quando alguém ficar com inveja de você de alguma coisa, começa a ficar feliz. Como assim, pastor? Irmão, eu nunca vi ninguém ter inveja do mendigo que mora debaixo do viaduto e pede esmola. Você já viu alguém ter inveja do mendigo? Eu queria ser igual aquele mendigo. Eu queria usar aquele chinelo. Eu queria usar aquela roupa rasgada. Eu queria usar o perfume do mendigo. Alguém quer isso, irmão? Eu queria morar debaixo da ponte. Eu queria fazer igual o mendigo faz ali, que ele faz a comida dele, lá naquelas pedras, lá aquele negócio que ele coloca lá, um álcool. Eu queria ter o cachorro que o mendigo tem. Alguém quer isso? Não, ninguém quer. Eu queria comer aquela comida ali do mendigo. Ninguém quer a vida do mendigo. Ninguém inveja a vida do mendigo. Alguém já viu aqueles mendigos que fica lá, que fica olhando o carro? O camarada chega assim: ô tio, dá aí uma moedinha, eu vou olhar o seu carro. Você fica até com medo. Um dia desse tinha um que estava lá fazendo, eu falei: meu Deus do céu, ele era um mendigo malabarista que mexia com fogo, falei, e espada, um negócio assim. Ele era mendigo, malabarista e tudo. Aí ele mexia com fogo assim, e todo sujo, todo maltrapilho. Aí depois ele ia pedir um negócio com uma faca desse tamanho, assim, uma peixeira. Todo mundo dava dinheiro para ele no trânsito. Acho que estava com medo de alguma coisa, ou de ser incendiado, ou de tomar uma facãozada. Falei: meu Deus, isso aí vai ganhar dinheiro. Que ele fazia malabarismo com o negócio, com a peixeirona assim, e fazia com a peixeirona também. Falei: essa aí vai. Todo mundo dava R$2 por ano. Falei: por que será que estão dando dinheiro para ele desse jeito? Irmão, ninguém inveja o mendigo, ninguém inveja o pedinte, ninguém inveja a pessoa que está na derrota. Se alguém está com inveja: pastor, fulano de tal, muito invejosa, chega em casa, não sei o que, você tem que ficar feliz, que está mostrando uma coisa: você está crescendo, você está evoluindo. Ninguém fica com inveja de quem não tem nada. Os filisteus começaram a invejar o homem de Deus, o servo de Deus. Aí dali a pouco eles disseram aqui o seguinte, olha só, versículo 15 e 16: e todos os poços que o servo de seu pai tinham cavado no dia de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. O rei dos filisteus disse assim para o Isaque: melhor você ir embora daqui. Você está crescendo mais do que a gente, e a gente não aceita isso. A gente não vai aceitar que alguém que vem de fora se instale na nossa terra e tenha mais coisa que... Não, que é isso? Você não vai crescer mais do que nós, não. Tem gente que não quer que você cresça. Sabe que às vezes você é perseguido no seu local de trabalho? Pastor, é demônio? Não, às vezes é inveja. Que aquela pessoa viu que você tem um potencial grande, ele não vai ser mais do que eu. Que se alguém tem direito de ser alguma coisa, sou eu, não, irmão. Eu aprendi o seguinte: todos nós temos o nosso lugarzinho ao sol, e você vai chegar lá, queira o diabo sim, queira o diabo não. Quem entendeu, diga amém. Tenha os invejosos ou não tenha, não interessa. Cada um de nós temos o nosso lugarzinho ao sol. Você vai brilhar, ajudando alguém ou não ajudando, não interessa.
Não, ele não vai ser mais do que eu. Quem é que disse que alguém que Deus define, essa pessoa vai chegar lá? Quem é que vai impedir alguém de fazer o que Deus determinou fazer? Os irmãos de José do Egito enfiaram ele num buraco, tentando acabar com o sonho dele. Deus colocou José do Egito como primeiro-ministro do Egito. Deus havia definido, ele vai ser tal pessoa na vida. O que Deus definiu, aconteceu. Quem é que vai mudar os planos de Deus? Ninguém. Quem entendeu, diga amém. Então fique tranquilo. É muita inveja, é muito isso. Graças a Deus, tem gente com inveja. Significa que eu estou fazendo algo que está chamando a atenção daquela pessoa. E se ela tem inveja, é porque ela está vendo em mim o potencial. Eu vou continuar nesse caminho, porque é o sucesso, e ninguém vai me parar, eu vou vencer. Por quê? Porque eu sou alguém que vai transformar o meu destino, e vai ser um destino melhor. Diga amém, Jesus. Continua aqui, versículo 17. Então Isaque foi-se dali e foi embora de boa, e fez seu assento no vale de Gerá. Estava na mesma região, um pouquinho distante, mas não foi embora dali não. Por quê? Porque Deus havia dito: habita aí, esse lugar, fica aí, porque eu vou abençoar você aí. O Abimeleque falou: sai. Ele saiu, mas foi para o outro lado, mas estava na mesma região, não fugiu dali. E o 17: então Isaque foi-se e fez seu assento no vale de Gerá e habitou lá. E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. Chamou pelos nomes que chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Irmão, o Isaque saiu lá, o Abimeleque: sai, vai embora. Ele foi embora, foi por outra região. Aí tinha os poços tapados, ninguém era dono daquilo, que estava tapado, cheio de entulho. Ele foi lá, desentulhou, limpou, a água subiu, apareceu limpinha. A hora que ele estava desfrutando daquele trabalho, chegou um grupo de pastores e disseram assim: essa água aí é nossa, sai. O que ele fez? Saiu, não ficou batendo boca. Quem tem promessa de Deus, palavra de Deus, não fica batendo boca com os infiéis. Não bate boca, não perca seu tempo. A Bíblia diz: se alguém te pedir para você andar uma milha, você anda duas. Se pedir a capa, você dá a túnica também. Não bata a boca, não perca seu tempo, porque a vida é curta. Vocês querem a água? Fique com água. Foi para outro lugar, cavou outro poço. Olha a persistência dele. Versículo de número 20 em diante, E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. Esse nome Sitna, irmãos, em hebraico é inimizade. Essa palavra Sitna, em hebraico, ela vem da mesma raiz de Satã ou Satanás. Havia uma oposição na vida de Isaque para que os planos de Deus se realizassem na vida dele. Ele cavou um poço, alguém tomou. Ele foi lá, cavou outro poço, alguém disse: não, isso aí é nosso também. A inimizade às vezes aparece. Satanás usa pessoas para criar inimizade no seu caminho, para fazer você esmorecer, desanimar. Sabe o que você faz? Continue, amém, Jesus? Porque você tem a promessa de Deus, você tem a palavra de Deus. Ele tinha a promessa de Deus na vida dele. Deus disse: eu vou te abençoar nessa terra, eu vou engrandecer você, sua descendência vai ser muito numerosa. Ele ficou com a palavra de Deus. Veio a inimizade, veio a contenda. Ele disse: tudo bem, vocês querem essa água? Fique com ela, porque da onde veio essa, tem mais. Foi e cavou outro poço. Versículo de número 22. Partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos naquela terra que Deus tinha dito: eu vou abençoar você. Veio a oposição,
vê a inimizade, vê a contenda, vê os invejosos. Ele foi vencendo, irmão, dia após dia, ele foi vencendo. Toma aqui, ele vai lá. Toma lá, ele vai lá adiante. Aí ele achou esse lugar aqui, e quando ninguém veio arrumar confusão com ele, ele disse: Reobote, esse lugar é o lugar que Deus nos abençoou. Só que ele não parou. Leia o versículo seguinte: depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, te abençoarei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. E edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e o servo de Isaque, que fizeram, irmão, cavaram ali um poço. Esse nome Berseba, irmãos, lá no hebraico, é poço das 7 ovelhas. Era um lugar que Deus abençoou o Isaque, e ali ele batizou aquele nome. Aqui vai ser o lugar da nossa vitória. Por onde ele passava, ele ia transformando, ele ia mudando. Quando os obstáculos vinham, ele vencia. Para fechar a mensagem aqui, para você ver essa mudança de destino na sua vida, você não pode ser uma pessoa fraca, que na primeira dificuldade desiste. O que eu vou fazer agora? Eu vou desistir de tudo? Não. Os fracos desistem, mas aqui eu não estou vendo ninguém fraco. Amém, Jesus? Aqui eu só estou vendo gente forte. Levante a sua mão e diga: eu sou forte. Diga mais forte, diga: eu sou forte. Então você não é dos que desistem, dos que voltam atrás, dos que retrocedem. Se os obstáculos aparecem, eu vou fazer diferença. Voltando para o início da mensagem, o Eliseu viu uma terra improdutiva e uma água envenenada. Ele podia ter mudado de região, mas ele disse: não, eu vou ficar aqui. Me traz a sacola e traz o sal, eu vou transformar isso aqui. E ele transformou. Está nas suas mãos, na sua boca, nos seus olhos, nos seus ouvidos, em tudo que você tem a capacidade de transformar. Você pode transformar o seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, sua loja, sua empresa, o bairro onde você mora, onde você trabalha. Você pode mudar tudo. Você é a pessoa que vai fazer a diferença. Deus não errou quando chamou você para você vir no culto aqui hoje. Deus não errou quando chamou você para ser membro dessa igreja e não da outra. Deus não errou quando falou para você: você vai abrir essa empresa, você vai casar com essa pessoa. Deus não errou em te dirigir. As dificuldades vieram, as amarguras vieram. Você vai ser o agente transformador, que vai transformar tudo na sua casa, na sua vida. Você vai ver a mudança de destino na sua vida. Amém? Que Deus fale mais com você. Vamos ficar de pé, que eu quero orar com todos vocês agora. Levante a sua mão direita comigo e diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te apresento a minha mão e eu te peço, Pai, coloca nesta mão a tua unção e o teu poder. Põe essa mão no seu coração. Se tiver com qualquer enfermidade, põe no lugar da doença. Pai, nós ouvimos a tua palavra e eu te peço nesse momento: vem com o teu fogo, com o teu poder e com a tua unção agora sobre cada vida, Pai, e venha tocando em nome de Jesus. Alcance os irmãos que estão assistindo a transmissão do culto agora em casa e toca também na vida deles para curar, libertar e restaurar. Eu levanto a minha voz para paralisar todo o mal, toda ação do inferno. Eu digo: demônio, espírito de doença, enfermidade, perturbação, mal, miséria, vai embora. É toda praga do inferno, saia, vai embora, desapareça todo mal em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu ministro a bênção. Eu declaro que todos que oraram comigo estão abençoados e libertos para a glória do Senhor, em o nome de Jesus. Oh, aleluia. Você pode agradecer a Deus, minha irmã.